tarde, que alegria, nosso primeiro programa ao vivo do ano. Eu estou muito feliz por estar aqui. Quem nos acompanha nas redes sociais viu que nós estávamos preparando entrevistas, matérias para vocês, mas inauguramos hoje o nosso cenário novo aqui para esse ao vivo, com convidados muito queridos, temas que eu sei que vão te ajudar, tudo preparado com muito carinho para você. Estou muito feliz por estarmos aqui, literalmente estamos numa casa nova, num ambiente novo, tudo preparado para que a gente possa levar para você muita informação, para que você possa aprender com os temas que a gente traz aqui e sempre também aquela pitada de entretenimento que a gente ama. Quero te lembrar que estamos com tudo novo, mas uma coisa não muda, a sua participação, a gente continua esperando. Esse é o 15º ano do nosso programa e eu me lembro como se fosse ontem o nosso primeiro programa. Eu me lembro como se fosse ontem a oração feita antes do primeiro programa ir ao ar. E é muito bom estar aqui com tantas novidades, né, nesse novo cenário, nesse novo contexto, no 15º ano do nosso programa, esperando então a sua participação pelas redes sociais do programa, ou através das minhas redes sociais, ou mesmo pelo telefone. O telefone é o 0 operadora 11 3337 5886. Se você tiver alguma dúvida sobre os temas que vão ser abordados aqui, pode ligar para nós, deixa a sua pergunta com a produção se você preferir, ou espere para participar ao vivo. E você pode também entrar em contato através das minhas redes sociais, o meu Instagram, @JaqueStefano, e a minha fanpage, facebook.com/JaquelineStefano, que enquanto o programa acontece eu vou verificando tudo que vocês mandam, ou pelas redes sociais do programa, o Instagram, @NossoPrograma, e a fanpage, facebook.com/NossoPGM. Daqui a pouco eu passo todas as redes sociais da HIT para vocês também. Já, então, como eu falei para vocês, eu vou conversar com o Dr. João Barbosa. Ele é especialista em fisioterapia ortopédica e daqui a pouquinho, se você tem dores, ele vai explicar as nossas dúvidas, vai esclarecer as nossas dúvidas sobre a importância da atividade física na dor. E agora a gente já começa o bate-papo de hoje conversando com o Dr. Igor Duarte, que é neurocientista. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Jaque, boa tarde. Obrigado pelo carinho. Prazer te receber aqui no nosso primeiro ao olha, vivo. O primeiro programa ao vivo, quando me falaram, eu falei assim, não é possível, é muita coincidência. Né? Poxa, Obrigado feliz, pelo carinho, pelo convite. É um grande prazer estar aqui. A HIT é uma casa que eu amo e a HIT está lindíssima. Os estúdios estão muito bonitos, está tudo de parabéns. Obrigada. Vamos lá com esse programa maravilhoso. Olha, doutor, eu preparei algo, a gente não vai colocar hoje, mas em breve vocês vão ver, mostrando um pouco pro pessoal, porque a produção tá com cara nova, o local onde a gente tá é diferente, tá tudo muito lindo, ambiente muito gostoso, e a gente vai mostrando aí durante a programação tudo para vocês, que eu acho que o doutor Igor consegue sentir esse clima da novidade, Sim, né, doutor? Exatamente. É que eu sou suspeito porque eu sou fã da HIT. Né? Mas ficou obrigada. tá tudo muito bonito, tá tudo muito mais aconchegante, tá tudo com a cara da HIT mesmo. Parabéns. A gente está muito feliz, obrigada por ter aceito o convite de estar aqui no nosso primeiro ao vivo. A gente demorou um pouco, mas justamente para que a gente pudesse entregar o melhor para você, o melhor cenário, o melhor conteúdo e sempre aqueles convidados que vêm justamente para te ajudar e para esclarecer as suas dúvidas. Doutora, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. A Bíblia traz alguns pontos sobre isso, sobre aquilo que a gente imagina, se isso acontece ou não, a gente vai falar. Mas eu queria entender, doutor, quando a gente fala propriamente do pensamento, aquela frase que muitos conhecem e repetem, penso, logo existo, explica para nós sobre o pensamento. Pois é, essa frase do filósofo, penso, logo existo, ele quer dizer que para que exista o pensamento é necessário antes existir um ser pensante. E a neurociência, ela gira em torno disso, de que o pensamento é algo produzido pelo cérebro. E se não existe um cérebro, não existe um pensamento. Existem outras visões, por exemplo, existe uma visão filosófica, a visão psicológica, de que pensamentos e a mente, né? A mente, como o pensamento como sendo uma ferramenta da mente, e a mente não necessariamente pertence ao cérebro, existe uma visão. Mas para a neurociência, o pensamento é produzido ali pelas conexões entre os neurônios, entre as sinapses, produz esses pensamentos baseados em informações que adquiriu previamente, anteriormente, aprendizado, experiências, relacionamentos. Isso, de alguma forma, molda nossos pensamentos. Doutor, vamos entender se
o quanto os pensamentos são particulares. Às vezes, a gente parece ter uma conexão com alguém que a gente pensa ao mesmo tempo algumas coisas, com alguns amigos, com alguém da família, com uma pessoa que a gente convive muito, com o marido ou com a esposa. Você fala, gente, mas a gente pensou a mesma coisa. O pensamento é uma coisa individual ou a gente pode compartilhar os pensamentos? Explica isso para nós. Olha só, ainda não conseguem controlar isso, mas sabe que existe essa coisa de transmitir pensamentos. A ciência ainda não sabe como controlar isso, mas sabe que existe. Já tem testes aí mostrando que pessoas em certas distâncias, eles conseguem se comunicar de alguma forma que a gente ainda não sabe. Mas como o sistema nervoso, o cérebro, funciona por eletricidade, talvez seja possível, no futuro, a gente conhecer uma forma de, vamos dizer assim, onda eletromagnética que seja transmitida de um e percebida pelo outro. Porque quem está assistindo aqui, já aconteceu em algum momento de você estar cantando uma música aqui na mente. Você vem com aquela música cantando e daqui a pouco você encontra a música em algum lugar naquele exato tom. Não é a música que começou antes ou depois. Ela está junto com você na sua mente. Então, de alguma forma, o seu cérebro já teve acesso àquela onda eletromagnética que estava transmitindo aquela música. Então, talvez o cérebro seja capaz de captar ondas eletromagnéticas e, por que não dizer que essas ondas sejam transmitidas por outro cérebro? Doutor, o pensamento tem alguma relação com inteligência? Não, porque, bom, inteligência é a capacidade, tem aquela tirada rápida, assim, a capacidade que o sistema tem de solucionar problemas complexos. Todos os seres humanos têm isso, todos. Tá? E na mesma, vamos dizer assim, na mesma quantidade. Agora, o que esse cérebro vai adquirir de informações ao longo da vida é que vai ajudar ele a resolver problemas mais complexos, a ele conseguir status maiores na sociedade, a chegar na presidência da empresa ou coisa do tipo. Então, as pessoas atribuem a esse indivíduo que tem muito conhecimento como sendo um indivíduo inteligente, mas, na verdade, a inteligência é a capacidade. O que ele conseguiu com estudo, com experiência, com relacionamentos, foi apenas juntar um maior número de informações. E aí, quanto mais informação você tem, maior a capacidade que o sistema tem para resolver problemas complexos. Já vou perguntar sobre... a gente fala muito nos últimos tempos, né? Inteligência emocional, você tem alguma relação com organizar pensamentos em momentos bons, em momentos ruins? Mas um passo antes disso, eu queria saber, doutor, sobre os pensamentos que a gente chama popularmente de pensamento positivo e pensamento negativo, ou pensamentos bons e pensamentos ruins. Fala um pouco sobre a formação desses pensamentos. Olha só, primeiro que os pensamentos que são tidos como negativos, eles também são positivos. E não é um jogo de palavras, não. Então, aqueles pensamentos que nós temos de que algo vai dar errado, olha, cuidado que isso vai atrapalhar a sua vida, você vai se dar mal, são esses pensamentos que nos mantêm vivos. Então, você não vai atravessar uma avenida de olhos fechados porque você tem bons pensamentos. Não deve fazer isso, fechar os olhos e falar, não, eu tenho bons pensamentos, nada vai acontecer comigo. A chance de você ser atropelado é muito grande, de acontecer um acidente. Então, o pensamento negativo, ele entra justamente aí, para frear você de situações de perigo. Esse pensamento fala assim, olha, não fica muito próximo do penhasco, porque tem uma chance de você cair. Então, o que é que você faz? É mesmo. Aí, conscientemente, você assume aquela informação, você dá 2 passos atrás, você se mantém seguro. Então, foi um pensamento, entre aspas, negativo que manteve você em segurança. Então, os pensamentos serem negativos talvez não seja a forma adequada da gente discutir, né, esses pensamentos, dizer que eles são ruins, porque eles, na verdade, eles estão nos ajudando. É claro que se você perpetua mais desses pensamentos negativos, há uma chance disso afetar o funcionamento e tornar você mais depressivo. Isso eventualmente pode trazer problema. Daí eu ainda quero fazer várias perguntas, doutor, mas antes deixa eu seguir alguns tópicos aqui que eu acho que vão trazer uma introdução para esse nosso bate-papo. E uma outra coisa que eu queria entender é sobre como funciona a nossa imaginação. Fala um pouco pra gente sobre isso. Olha só, o nome diz imaginação, a gente está se referindo a imagens. Então, é uma das ferramentas
da mente, né? Ela faz parte ali daquele bolo que a gente chama de pensamentos, mas é o fato da gente pensar com imagens. Todos nós fazemos isso, né? Todos nós temos essa habilidade, essa capacidade. Você pode fechar os olhos e se imaginar, ou seja, se ver numa situação, num ambiente, num local, se ver, né, na terceira pessoa, ou você se imaginar naquela imagem e você fazendo parte daquele contexto, tá? São duas formas de se, entre aspas, pensar com imagens, ou seja, de se imaginar. Isso tem um poder muito grande, porque o cérebro não consegue distinguir se aquela imagem criada por ele, ela é real ou não. Então, se você fechar os olhos e se imaginar no alto de um edifício, há uma chance bem grande de você ter sensações de frio na barriga, porque o cérebro ele vai ser enganado pela própria criação dele, que é esse pensamento de imagem. E aí, doutor, queria saber sobre isso, por exemplo, as saudades de alguém que a gente ama muito, ou o desejo de uma viagem, de ir para um lugar que você gosta, que você sabe que iria te desestressar. Pensar ou se lembrar dessas situações que talvez já até tenham acontecido, ou imaginar a situação que ainda não aconteceu, pode de alguma maneira nos ajudar, então? Pode motivar o sistema, motivar o seu cérebro, a ajudar você a conquistar, a chegar naquele objetivo. Se é uma viagem, imagine se você naquele ambiente. Eu sempre falo nas minhas palestras, imagine-se então, encontre uma imagem, por exemplo, na internet, recorte uma fotografia sua, se você não tem essa habilidade de formar imagens, e coloque a sua foto dentro daquele contexto que você gostaria de ser, de que você gostaria de experimentar. Então você observe aquela imagem e o seu cérebro, então, ele vai armazenar aquela informação e aquilo passa a ser, entre aspas, verdade para o seu cérebro. Se você colocar algumas datas nesses objetivos, falar assim, eu gostaria de estar nesse ambiente, nesse local, no dia 10 de fevereiro de 2023. Eu não garanto que você estará lá nessa data, mas eu posso garantir para vocês que a chance disso acontecer, ela aumenta muito, porque você formou essa imagem. Eu quero entender por que isso acontece. Tem uma passagem na Bíblia, é lógico que está dentro de um contexto, tá? Está lá em Provérbios capítulo 23, dentro de um contexto, mas o versículo diz, como imagina sua alma, assim será. E aí eu queria entender, tentando trazer porque a neurociência diz, será que quando eu faço isso, esse movimento, por exemplo, que o senhor ensinou aqui para nós, doutor, eu começo a viver de maneira a fazer aquilo acontecer? Olha, a neurociência, alguns coaches trabalham muito com isso, que é onde fica o foco de atenção. Onde você foca a atenção, tende a solucionar aquele problema. Tá? Então, se você coloca alguns objetivos para o seu cérebro, você coloca uma direção, um foco para ele, há uma chance muito grande daquilo acontecer, tanto para o bem quanto para o mal. Você falou da passagem bíblica, né? Tem uma passagem bíblica que Jó diz que aquilo que ele mais temia me sobreveio. Ou seja, o foco de atenção dele era naquela parte negativa da história. Então, boa parte das pessoas, elas focalizam a parte difícil, a parte que a solução é mais complexa, a parte ruim, a doença. Às vezes, se você focalizar no tratamento, se você focalizar na recuperação, na saúde, isso pode ajudar o sistema, tá, a conseguir chegar naquele objetivo que é a cura. Tá? Já vou pegar esse gancho rapidinho aqui, já está provado que se você tem imagens boas na sua mente, a imunidade melhora, produz mais células de imunidade. E células de imunidade, elas fazem o quê? Combatem doenças. Por isso que vamos falar, por exemplo, sobre o que a gente passou com relação à Covid-19. A gente sabe que ainda tem muito mistério com relação a essa doença, doutor. Mas pensando que as pessoas que tinham um sistema imunológico melhor, que estavam cuidando mais da sua saúde, foram as pessoas que provavelmente sofreram menos com a doença, a gente pode imaginar que os bons pensamentos também podem entrar dentro disso? Com certeza. Eu vou falar aqui dos tratamentos que foram propostos no início da pandemia, não vou falar o nome dos medicamentos, enfim, por questões... mas eu fui a favor, porque mesmo que não tenha um efeito positivo, tinha um efeito mental nas pessoas. Quase um placebo que dá certo, né, doutor? O efeito placebo é um efeito
que ninguém sabe por quê, mas o sistema reage daquela forma. Então é como se você depositar fé. Agora, o que fizeram foi privar as pessoas de desenvolver fé num tipo de tratamento por questões, enfim, questões alheias, né? E isso foi um problema. Depois chegou a vacina. Inclusive, alguns desses medicamentos foram liberados com o passar do tempo, né? Depois chegou a vacina. Ah, mas a vacina ela é ruim, essa vacina é boa. Eu fui completamente a favor da vacina. Vamos imaginar que a vacina não tivesse o efeito. Ela ia ter o efeito psicológico que ia melhorar a imunidade, que ia melhorar o sistema de combater essa doença que, infelizmente, assolou aí a vida de muitas pessoas. Pessoas felizes são mais saudáveis, Com doutor? certeza. Aí entra no que a gente chama de efeito Tostines, a propaganda do biscoito aqui, mas é por conta dos anos 90, que tinha a propaganda que é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho. Então, não que eu seja dessa época. Não, assim. nem eu. E como sou? A questão é, as pessoas felizes são mais saudáveis porque elas vão buscar métodos para a manutenção da saúde, ou as pessoas saudáveis são mais felizes? Eu não tenho essa resposta, mas independente do que seja, os dois pontos são muito importantes, são muito bons. Então, se você estiver buscando saúde para ser feliz, esse eu acho que é um bom caminho. Se você estiver buscando felicidade, praticando exercício físico, também é um caminho excelente. Então, os dois caminhos são muito bons. Doutor, o senhor falou uma coisa que me faz querer voltar num tópico como mãe. O senhor também tem 2 filhos. Eu tenho meu filho lá de 4 anos, mais novinho que os seus, que está muito nessa fase da brincadeira, da imaginação. E eu vou com ele. Hoje você vai ser a amiguinha tal e a gente está fazendo não sei o quê. E eu vou com ele na brincadeira. Estimular a imaginação das crianças. E, enquanto adulto, se permitir entrar nessas brincadeiras é positivo? É claro que é bom para a criança, para desenvolver a parte criativa da criança. É fantástica. Para o adulto tem muito de se trancar no mundo, de pagar contas e ganhar dinheiro. Nada contra isso, mas só isso não. Precisa se permitir algum momento da sua vida, primeiro, de você fazer algumas atividades que não sejam apenas trabalho e pagar contas, mas fazer uma viagem. Mas eu não posso. Então, por que não feche os olhos e imagina você fazendo coisas que você gostaria de fazer? A imaginação, ela é ilimitada. Se você fechar os seus olhos e se imaginar em um outro planeta, você está lá na sua imaginação. O seu cérebro não sabe se você esteve lá ou não. Seu cérebro vai ser um desbravador aí do universo. Tudo é possível na mente. Tudo depende de você. Agora, doutor, vamos falar um pouco sobre o controle dos pensamentos em uma situação difícil, por exemplo, que alguém esteja passando. Ou ali mesmo, às vezes, no trabalho, a gente passou por um momento em que muitas empresas fecharam. Infelizmente, algumas empresas saíram do nosso país. E aí, às vezes, começa a rodar ali na empresa, e muitas pessoas me falaram sobre isso em diversas áreas, vários empresários, que a empresa vai fechar, que a empresa vai ser vendida, que vai passar por alterações. E aí, os pensamentos vão longe. Às vezes, não vai ser nada daquilo, mas o pensamento vai que vai. Tem como controlar isso, doutor? E o pensamento das coisas ruins, lembram que é eles que nos mantêm acordados, vivos e em segurança. Só que são esses pensamentos que vão limitando a gente. Pode te ajudar a controlar seu trabalho. Vvou trabalhar direitinho, mas aonde que pode estar esse risco também, Deixa eu contar para vocês aqui uma história que meu pai conta. Eu ouço isso desde pequeno. Meu pai diz que ele nasceu e quando muito jovem, ele foi obrigado a ir para a cidade grande. E quando ele chegou na cidade, ele ouviu algo muito ruim, que era crise. Ele nunca ouviu falar sobre crise, então estava muita crise. Então ele disse, começou a trabalhar e a crise, e aí ele conheceu minha mãe, casaram, tiveram uns filhos, e as crises, e a crise, e aí começaram a vir os netos, os bisnetos, e adivinha quem está aí? A crise. A crise nunca passou. Então a crise, ela existe de verdade, problemas financeiros mundo afora. Nós estamos saindo agora de uma pandemia, verdadeiramente, né, pandemia. Já estamos aí na possibilidade de uma terceira guerra mundial, então é normal ter problemas financeiros no mundo inteiro, mas a crise é algo que as pessoas plantam na sua imaginação. Então, se você acreditar que aquilo está ruim, que aquilo vai dar errado, há uma chance muito grande daquilo realmente dar errado, porque você vai focar a sua atenção ali. Deixa o que as pessoas estão falando, concentre-se nos seus objetivos. Se não for nessa empresa, vai ser em outra, mas os seus objetivos eles vão ser alcançados mais cedo ou mais tarde.
Doutor, e o que é síndrome de Poliana? Conta pra gente. Tem a história da garotinha Poliana, que ela decidiu ver só a parte boa das coisas. E isso existe, tá? Isso é muito raro, provavelmente algum psiquiatra, algum psicólogo que esteja assistindo, talvez nunca vai encontrar um desse para tratar, porque essa pessoa está sempre bem, ela está sempre para cima. Então aconteceu uma coisa, um desastre. Essa pessoa vai encontrar a coisa boa no desastre. Então ela vai encontrar a parte, né? E isso não é saudável. Para um cérebro saudável, você ter uma perda e se sentir triste, essa é a melhor reação de um cérebro saudável frente a uma situação complexa. O que não pode é você ficar muito tempo triste com aquela situação. E aí, às vezes, é necessário procurar ajuda. Então, as pessoas que têm a tal da síndrome de Poliana são aquelas pessoas que o mundo está acabando, mas ela está sempre vendo a parte boa, sempre está tudo bem com elas. Muito difícil levar ela para tratar porque ela acha que o problema é com você, que está aí triste, e não comigo, que estou cheio de felicidade. Ela está tudo bem. E é por isso que eu já pergunto para o doutor. Doutor, qual a importância do equilíbrio dos pensamentos, então? Pois é, então, para manter, né, a manutenção desse equilíbrio é que é complexo. Eu digo que se você anda muito com pessoas que são negativas, que são aquelas pessoas que reclamam da empresa, são aquelas... E já percebeu que as pessoas que reclamam da empresa são as que reclamam de tudo, o resto? Elas reclamam, gostam Geralmente de reclamar. Reclama da família, dos amigos, de tudo, né, na vida. Isso tira o foco da sua responsabilidade. E eles já descobriram que isso alivia o estresse e a dor. Então, reclamar, gritar, isso alivia a dor de alguma forma. Então, isso ajuda as pessoas na manutenção vamos dizer assim, desse hábito de falar mal. Se você ficar muito próximo dessas pessoas, há uma tendência de você copiar o comportamento dessas pessoas, porque nós, seres humanos, eu sempre digo, nós somos camaleões comportamentais. Nós adquirimos o comportamento das pessoas em que nós estamos vivenciando ali. Só passar 15 dias com um grupo de pessoas, você adquire o comportamento. Se você já foi para alguma região do Brasil, por exemplo, o Nordeste, sotaque a gente pega, né? Sotaque, o que é o sotaque? O sotaque é o comportamento das pessoas que você adquire inconscientemente. Por exemplo, aqui em São Paulo nós falamos um porta, nós não percebemos, mas quem é de outro estado percebe, né, o R que nós puxamos. É só vir para São Paulo, 15 dias você vai voltar para o seu estado levando esse R do porta também, porque faz parte disso. Não tem como fugir. Então você quer melhorar o seu comportamento, esse é um comportamento que eu não quero ter mais. Você tem que se desvincular daquele grupo de pessoas, encontre um outro grupo de pessoas que conversa de coisas mais saudáveis, há uma tendência de você melhorar os seus padrões de pensamentos. Estou dizendo para você abandonar os seus amigos, mas eu estou dizendo que é mais difícil você se manter positivo em um grupo de pessoas que só falam mal de tudo e de todos. Então, essa é uma dica bem interessante. Doutor, eu tenho só um minutinho para encerrar. Então, essa pode ser uma das principais dicas para mudar os pensamentos? Isso, é o começo. Primeiro, o pensamento ele está em suas mãos, tá? Ou melhor, ele está na sua mente. Você pode controlá-lo. Só que você pode ser influenciado por ambientes externos. Então, você, por exemplo, quer melhorar a sua saúde e as pessoas que você convive são pessoas que gostam de se alimentar, de fast food, etc. Todo encontro de vocês vai ter esse tipo de alimentação. Agora, se você tem outros amigos que gostam de atividades mais saudáveis, a tendência é de você copiar o que eles fazem. Então, o comportamento dessas pessoas vão ditar parte dos seus pensamentos. Mas, no grosso modo, os pensamentos estão no seu controle. Ficaríamos horas para aprender mais a controlar esses pensamentos, né? Então, eu vou convidar o doutor Igor para voltar. Acho que esse assunto ainda rende muito, né, doutor? Isso. Podemos continuar daqui numa próxima oportunidade que o senhor vem ao programa. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Amei nosso primeiro bate-papo ao vivo. Para quem quiser entrar em contato com o doutor Igor, Instagram, @dr.idcursos e o @dr.igorduarte. O canal do YouTube, dr.igorduarte, passando aí para vocês. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma ótima tarde aos amigos que estão assistindo agora. Prazer recebê-lo aqui, Prazer, doutor.